Olá, pessoal. Eu sou a discente Ana Cláudia da Silva Esturaro, e mostrarei aqui o meu portfólio, eh, relativo à prática como componente curricular da disciplina Introdução aos Estudos da Linguagem do curso de Letras Inglês EAD. E eu trago aqui a investigação realizada sobre as concepções de língua e linguagem e suas formas de funcionamento. Este portfólio constitui-se por temáticas da prática como componente curricular. A primeira temática é o livro didático e a prática docente, e nela eu trago a entrevista com uma professora. A segunda temática é a norma culta e a norma padrão. A terceira, variedade e variação linguística. A quarta, preconceito linguístico. Nessas três últimas mencionadas, é realizada a análise do livro didático. Na quinta temática, concepções de língua, linguagem e aprendizagem no livro didático, é feita uma reflexão sobre todo o trabalho realizado. Na temática o livro didático e a prática docente, foi realizada a entrevista com a professora Estrela. Ela é pós-graduada em língua portuguesa e atua há mais de 28 anos na rede pública e há 20 anos na rede particular. Ela trabalha em uma escola particular de cursos profissionalizantes, onde ministra as seguintes disciplinas: comunicação oral e escrita, técnicas de redação em língua portuguesa, comunicação em multimeios e comunicação empresarial. Como material didático, ela utiliza o livro Comunicação Oral e Escrita, produzido pela editora Senai São Paulo. Na entrevista com a professora Estrela, foi perguntado a ela sobre a concepção de língua e linguagem no ponto de vista dela. Para ela, a língua é a manifestação individual de uma pessoa ou de uma comunidade para expressar a sua realidade, por meio de um código linguístico. E na sua prática, predomina a língua culta, a padrão, ou aquela que deveria ser retratada, e que é retratada principalmente nos materiais didáticos ou por quem é escolarizado. A concepção de linguagem, para ela, é um conjunto de símbolos, sinais ou outros recursos gráficos, utilizados para expressar a própria língua ou um código não verbal. E nos materiais utilizados por ela, exploram essas duas linguagens, a verbal e a não verbal. Na temática norma culta e norma padrão, observei no livro analisado, que é utilizado pela professora, que ele apresenta a norma padrão da língua, pois ele utiliza a gramática tradicional e normativa na maior parte do seu conteúdo. Porém, fazendo uma análise geral do livro, observei uma heterogeneidade da língua e também algumas variedades linguísticas no seu conteúdo. Eu coloquei aí um exemplo de norma padrão encontrada no livro. Ele fala até aqui, olha, observe no trecho a seguir um exemplo de linguagem bem elaborada, né, que é a língua padrão, a norma padrão. Na temática variedade e variação linguística, eu observei que essa variação linguística, ela é caracterizada através da explanação sobre regionalismos linguísticos, que é o quê? São as falas diferenciadas em cada região do Brasil. Por isso, o nome regionalismo linguístico. E como exemplo, a seguir,
mostrarei como o vocabulário utilizado no interior de São Paulo é diferente do que é utilizado em outras regiões. Na temática preconceito linguístico, eu observei que não há uma menção sobre o preconceito linguístico no seu conteúdo. Por quê? Porque é utilizada a linguagem denotativa e ele é todo voltado para a qualificação profissional. Mas analisando essa questão, eu vejo sim como preconceito linguístico, não explícito no conteúdo, mas ele mostra que é correto o que está exposto nele. Por exemplo, tem que falar o português corretamente, tem que expressar-se sem erros gramaticais, e só assim a pessoa conseguirá uma oportunidade boa no mercado de trabalho. Então, para mim, isso é uma forma de preconceito. Você não pode falar errado. Se você fala errado, você não vai conseguir uma oportunidade boa, né? Você vai perder o seu lugar para uma outra pessoa que tem o português correto. Então, aí, como exemplo de preconceito linguístico implícito no livro didático, eu coloquei aí, ó, depois de um tempo na empresa, você pode ser convidado a fazer algum tipo de apresentação em uma reunião ou em uma palestra. E aí ele fala aqui que se você não tiver um bom domínio do assunto, provavelmente a apresentação será dificultada, porque o entendimento da informação da plateia será difícil. Então, esse livro didático, ele é totalmente direcionado para a preparação do aluno frente a uma situação dentro do ambiente profissional, incentivando a usar a gramática normativa dentro desse ambiente. Aí, na temática concepções de língua, linguagem e aprendizagem no livro didático, na minha análise, eu vejo que a língua vive dinâmica e ela vai modificando-se constantemente. No livro didático, a linguagem ela se apresenta em 2 níveis. A linguagem culta ou padrão, e que vai seguir as normas gramaticais e utilizadas em situações formais, e a linguagem coloquial, que é espontânea, informal e que não necessariamente segue as regras da norma culta. E a aprendizagem dentro do livro, ela é totalmente direcionada à formação profissional, né? E desenvolvendo as capacidades sociais, organizativas, metodológicas, tendo em vista a atuação desse aluno nas situações de trabalho. E de acordo com o que foi estudado na matéria Introdução aos Estudos da Linguagem, eu vejo que neste livro foi abordado a abordagem funcionalista, que é predominante no livro, pois para uma qualificação profissional faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades comunicativas. E a linguagem, ela está relacionada ao contexto social. Prepara o aluno profissional para o ambiente de trabalho, e nesse ambiente de trabalho está presente a interação social. E também observei o formalismo, pois pelo livro didático, a formação profissional utiliza-se a norma padrão, tem que falar corretamente, utilizando as regras gramaticais, porque ele considera o ambiente de trabalho um local de situação formal. As reflexões sobre a análise do livro didático e a prática docente traz para mim como análise do livro didático
possibilitou o conhecimento sobre as definições de língua, linguagem, assim como a sua contextualização dentro da educação profissional e para a vida também. E a prática docente trouxe uma maior clareza sobre as técnicas utilizadas em sala de aula, a didática, a metodologia, enriquecendo assim a minha formação como futura professora. E para encerrar, segue as referências que foram utilizadas por mim. Espero que tenham gostado do meu trabalho. Obrigada!